Bem-vindos a mais um Coisas de Casal. E continuando hoje o nosso tema sobre criar rotinas para gerar saúde no casamento. No quadro passado nós falamos sobre criar rotinas geradoras de prazer. Inclusive aquela enquete lá de qual é a rotina ideal para você do sexo está rolando, hein? O povo está respondendo aí, então continua mandando sua resposta que depois a gente vai dizer qual foi o time que ganhou aí dessa história. Mas no quadro de hoje a gente quer falar das rotinas que evitam o desprazer ou evitam a dor, porque basicamente é isso, ou a gente corre para ter prazer ou a gente corre para evitar a dor. E hoje criar rotinas para evitar o desprazer ou a dor é o nosso tema do Coisas de Casal de hoje. Pessoal, criar rotina para falar sobre finanças. Finanças é um tema complicado, né? Qual o casal que no período de namoro, noivado, fala sobre dinheiro? Dificilmente, até porque eles estão gastando dinheiro para passear. Dificilmente, porque se eles fossem olhar para a circunstância, eles nem casavam. Bom, pegou pesado. Porque a despesa é grande, então eles vão enfiar a cara e vão fazer o que tem que fazer. Exatamente. Mas o casal precisa conversar sobre entradas e saídas, sobre finanças. É uma rotina necessária. Sentar, conversar, ver o que está entrando e o que está saindo. Criar planilhas, né? Pôr no papel, analisar o que eu posso fazer, o que você pode fazer para melhorar essa nossa vida financeira, projetar isso para o futuro. O que nós queremos em 6 meses, 1 ano, 10 anos? Para mim ter essa qualidade de vida que eu estou querendo, quanto que eu preciso ganhar? Então, de certa forma, eu vou, à medida que o meu projeto vai se desenrolando, eu vou criando estratégias para dar sustentação para esses sonhos e desejos. Sim. E aí a minha pergunta é a seguinte: vocês costumam sentar para conversar sobre finanças? E se sentam para conversar sobre finanças, com qual frequência? Então a primeira rotina para evitar desprazer e dor é: criem uma rotina de sentarem. O ideal seria no mínimo uma vez por mês, né? No mínimo no fechamento, que é o balanço do mês. Então no mínimo no fechamento do mês vocês deveriam sentar para conversar sobre isso. Mas poderia inclusive fazer isso mais vezes. A segunda rotina, muito importante para evitar desprazer, evitar descontentamento, é a rotina de sentarem para organizar os papéis dentro da casa. Quem faz o quê? Se vocês não têm uma funcionária que organize a casa, então quem lava a louça, quem arruma a cama, quem lava a roupa, quem passa. Se vocês têm um funcionário que cuide da casa, quem faz a compra, quem que dá, né, as demandas, deixa as demandas para a funcionária. Enfim, a casa, gente, ela não sobrevive sem o cuidado de alguém que está lá. É muito fácil, de repente, às vezes isso acontece muito com o homem, é muito fácil para o homem chegar em casa e ver que a casa está organizada sem ter noção de onde veio aquela organização, né? Talvez tenha sido uma varinha mágica, né? Ou então ele casou com a feiticeira que só mexe o narizinho e a casa já fica linda, maravilhosa. Fala. E a questão da mulher que trabalha, cuida da casa, o marido vem e bagunça, os filhos vêm e bagunçam. Então, assim, ela tem o papel de cuidar e os outros de conservar o que foi cuidado. Mas eu diria não só de conservar, de cuidar também, né? Mais do que só de conservar. Então, uma outra rotina muito importante é essa, e a minha pergunta é: de quanto em quanto tempo vocês sentam para poder repensar esses papéis, para saber se essa divisão está, eu não digo igualitária, mas de forma equalizada, de uma forma que ambos estejam confortáveis com a divisão de papéis para a organização do lar. E por falar em papéis, falar de rotinas. Dos papéis de cada um nas relações. De cada um é extremamente importante. Sim. Então nós temos agora a terceira rotina a ser criada, que é a rotina de como nós vamos exercer o nosso papel nas relações familiares, quer como pais dos nossos filhos, quer como filhos dos nossos pais, irmãos dos nossos irmãos, enfim. Porque essa é uma outra rotina complicada. Veja, os filhos, cuidar dos filhos é muito prazeroso, gente. Filho é algo maravilhoso, é uma bênção divina, é tudo de lindo no mundo. É o maior amor que a gente tem na vida, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, cuidar de filho dá um trabalho danado. E muitas vezes quando a filha ou o filho está de mau humor, criar a rotina de ir atrás
e não deixar passar, conversar. Sim, e criar rotina entre nós de qual é o meu papel e qual é o seu papel, porque às vezes eu estou o tempo todo esperando que o Lindomar como pai faça e ele achando que sou eu como mãe que tenho que fazer. Então quais são os nossos papéis? Qual foi a última vez que vocês sentaram para discutir e criar essa rotina dos papéis como pais? E enquanto filhos dos nossos pais, porque a gente casa e aí a gente não deixou de ser filho, não deixou de ser irmão, então tem essa coisa de visitar, de ir na casa, de trazer os pais em casa. E por mais que isso seja prazeroso, tem hora que não é o que um quer e o que o outro quer. Então às vezes o Lindomar quer visitar os pais e eu quero ficar em casa, ou eu quero visitar os meus e ele quer ficar em casa. Sabe essa coisa? Então criar a rotina de como nós vamos viver essa experiência com as nossas famílias de origem. E saber se o papel que você está desempenhando corresponde ao que você quer. Por exemplo, tem muitas mães que em alguns aspectos, quando vai conversar com a filha, parece que desempenha o papel de filha, né? Você não sabe quem que é a mãe? Por quê? Porque a filha tá dando a dura na mãe, como se ela fosse a mãe, e a mãe não está sabendo como agir diante disso. Sim. Então, olhe bem se você está desempenhando bem o seu papel de mãe. Se não está bem, procure uma ajuda, procure um conselho, mas você é a mãe. Então desempenhe bem esse papel dentro daquilo que lhe é proposto. E eu acredito que a melhor forma de desempenhar esses papéis é criar essas rotinas de análise. Então basicamente nós falamos hoje de 3 rotinas e o que a gente quer dar foco aqui é que essas rotinas elas só serão criadas, ou melhor, esses papéis só serão bem desenvolvidos se nós tivermos a rotina de análise. A rotina de analisar a nossa vida financeira a 2, a rotina de analisar a organização do nosso lar e os nossos papéis para tal, e a rotina de analisar os nossos papéis para dentro da nossa casa, na nossa relação familiar, e para fora da casa, a relação com os nossos familiares. Se vocês criarem uma rotina de analisar tudo isso, com certeza vocês vão evitar muito descontentamento. Curtiram a ideia? Então eu sugiro que vocês dediquem um tempo para poder sentarem, conversarem e criarem essas rotinas e que isso traga para vocês felicidade, organização e contentamento. Curtam o nosso vídeo, compartilhe e até o próximo Coisas de Casal.